glória, louvado seja Deus. Amém? Que Deus abençoe a todo o povo de Deus sintonizado nessa rádio abençoada, principalmente nesse programa que tem abrido as portas para que a palavra de Deus seja pregada, né? Que Cristo Jesus nos abençoe, que nesse sábado nos encha da graça, do poder, da sabedoria dele. Eu quero agradecer ao diretor, ao nosso presbítero, ao nosso irmão Paulinho, que está aqui conosco, que tem feito esse convite para nós, irmão. E eu estou bem feliz, porque eu vou estar contando o meu testemunho, né? Quando a gente fala de missão, é algo tremendo, irmão. A palavra de Deus, a gente costuma dizer que ela tem dois sentidos. Tem aquele sentido, o primeiro sentido é quando as pessoas ouvem e se maravilha, né? Acha bonito. E o outro sentido, que é o principal, é quando você a pratica. Aí sim você vai ver o Deus da Bíblia se revelar sobre a tua vida, né? Aí sim que você vai ver o Todo-Poderoso, aquele que de Gênesis, Apocalipse tem mostrado a tua misericórdia, a sua graça, ele agir sobre a tua vida. E o texto bíblico que Deus me deu aqui nessa tarde foi o mesmo texto bíblico que Deus falou conosco quando nós estávamos em São Paulo, né? Nós viemos de São Paulo e eu quero falar um pouco aqui sobre essa obra missionária, irmão. Quando o Senhor Deus falou lá conosco em Gênesis capítulo 12, verso 1, versículo 1, que fala sobre Abrão, né? Que diz assim: Ora disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te agradecerei o nome, se tu uma bênção. Louvado seja Deus. Eu vou estar aqui contando o meu testemunho. A gente também já apresenta um programa de rádio, então estamos bem leve aqui. E os varões que estão aqui conosco, quiser fazer pergunta, que é para ficar aquela, né, interagida muito bom. Irmão, eu lembro que eu me converti ao Senhor Deus Todo-Poderoso e eu conheci a minha esposa, até um abraço para ela, minha costelinha, minha benção missionária Tainara. A gente costuma dizer, irmão, que o ministério de um homem de Deus, ele é feito 50% da sua esposa. Porque quando a sua esposa sonha contigo, ora contigo, crê naquilo que Deus tem na sua vida, irmão, a sua vida prospera. E eu lembro que eu conheci a minha esposa, eu era diácono da igreja, e assim nós passamos 3 anos juntos, assim, né, em namoro, em noivado, até chegar ao casamento, tudo em santidade ao Senhor. Graças a Deus casamos puro para a glória de Deus, e por isso que é importante falar isso, porque Deus honra. Hoje é algo difícil de ver, né, no meio do povo, mas, irmão, nós fizemos um voto com Deus de nós só se entregarmos um ao outro se nós, aleluia, primeiramente casasse. Deus nos honrou. E depois de 1 ano de casamento, o Senhor abriu essa porta para a gente vir para a cidade de Cupira. Pastor, como que é que tudo começou? Um casal nosso de padrinhos de casamento, eles tinham parentes aqui na cidade de Cupira, e assim decidiram construir, fazer um prédio, e fizeram uma casa em cima, e embaixo fizeram 2 salões. E eles estavam no propósito de fazer um comércio, de abrir uma loja. E foi quando uma serva de Deus entrou dentro de um salão, e Deus tomou ela e falou assim: aqui neste lugar vai ser pregado a minha palavra. Deus falou: neste lugar eu quero que faça a minha casa, para o meu nome ser glorificado. E essa irmã, a nossa irmã Edith, junto com o seu esposo, o nosso irmão Paulo, eles chegaram para São Paulo, conversaram com o nosso pastor presidente, que hoje descansa em Cristo Jesus, que no caso era o meu pai, o pastor João, e falou assim: olha, eu estou com um salão lá na cidade de Cupira, e ali o Senhor falou conosco que ali tem que ser uma igreja. E eu quero que o Senhor aprove isso e mande um casal de obreiro para fazer a obra. Mas até então, na nossa igreja, estava tendo uma outra obra para ser inaugurada na cidade de Maragogi, Alagoas, né? Cidade de praia, lugar lindo. E os obreiros tudo estavam querendo ir para Maragogi, já tinha terreno comprado, já tinha material de construção. E foi quando o pastor me chamou e falou assim: ó, vai ter uma obra aí e eu quero mandar vocês para a missão. Falou para mim e para minha esposa: vocês vão para a cidade de Cupira. E aquilo queimou nosso coração e eu falei: eu vou pesquisar, né? Nunca fui para o Nordeste, nunca saí de São Paulo. Vamos lá ver o que é Cupira? Colocamos lá no Google. Era isso 6 anos atrás.
Aí quando colocamos no Google, apareceu que estava tendo aquela onda de violência, assalto, crime de morte, umas coisas que deu medo. A gente olhou assim e falou, não, o que, que é isso? Não, não, isso não é pra gente não. E todas as vezes que a gente falava não para Deus, a gente ia num culto e Deus levantava um vaso para falar ao contrário do que nós estávamos dizendo. Eu falei isso para minha esposa, falou, olha, entra no Google aí e vê cidade de Cupira, Pernambuco, para onde o pastor quer nos levar. Aí quando ela viu... Pastor, a segunda cidade mais violenta de Pernambuco. Era desse jeito. No Google, a primeira foto que tinha era de um homem com um tiro de 12 na cabeça. Não tinha nem cabeça. Porque aí, Jesus, o que é isso? Eu falei, não, eu vou sair de São Paulo. Não vou nada. Aí, quando nós falamos isso, fomos para um culto. Chegando lá no culto, Deus levantou uma mulher de Deus e falou assim, assim diz o Senhor dos Exércitos. Te prepara, porque naquela terra, onde está tendo morte, assalto, onde o Espírito da morte está reinando, vou eu te levar lá para fazer a minha obra. Eu falei, eita Jesus, tremendo. Aí eu fiquei naquela, falei, eita Jesus, amém. Mas até então, irmão, foi dando medo, que a gente não tinha parente aqui. A gente não conhecia. A gente vivia em São Paulo e você sabe que muitas das vezes as pessoas de São Paulo fazem uma propaganda enganosa aqui do Pernambuco. As pessoas olharam para nós e falaram, vocês vão morrer de fome, vocês vão passar necessidade, porque lá não tem emprego, lá não tem comida, lá não tem água. Vocês vão viver do que? Isso foi pondo medo no nosso coração. Eu vou até já abrir um parênteses aqui e dizer, meu irmão, Pernambuco é melhor do que São Paulo. Olha, o Nordeste é fartura. Eu falo até povo de São Paulo, fico surpreendido. Eu falei, quando você é convidado para comer na casa de um pernambucano, lá é 3 tipos de mistura. No mínimo, né? No mínimo, é 3 tipos de mistura. Se não come frango, come o boi. Se não come o boi, tem peixe. Se não tiver, frito um ovo. Se não tiver, busca mais coisa. E tudo fresco. Eu até tenho algumas resenhas que eu passei aqui. Quando eu cheguei, eu fui comprar frango. E quando eu cheguei no frigorífico, eu vi aqueles frangos gigantes. Eu pensei que era peru. Aí eu olhei assim, eu perguntei pro rapaz. Eu falei, olha, não vendeu nada no Natal não? Esses peru tá dentro do Natal aqui? A rapaz começou a dar risada comigo e falou, tu é paulista, né? Falei, mas não é peru, porque o frango em São Paulo você compra congelado e ele vira uma codorna. Você descongela, ele vira uma cordoninha, né? Ele murcha, né? Ele murcha. Então, aí foi essas resenhas. Aí o que acontece? Foi a gente em São Paulo orando a Deus e Deus falando pra gente fazer a obra. E teve uma vez que a gente foi para um culto e foi ministrada essa palavra sobre Abraão. Falando, é tempo de fazer as malas, sair da terra e ir para o lugar que Deus está mandando. Aí eu lembro que acabou o culto, cheguei com a minha esposa, a gente deitado na cama, eu olhei para ela e falei, e aí, vamos ou não vamos para o Nordeste fazer a obra de Deus? Ela falou assim comigo, olha, eu tô com medo, eu tô com muito medo. Aí eu falei, então não vamos. Quando eu falei não vamos, no outro culto, Deus de novo falou conosco. Chegamos lá no culto, um pregador de fora que nunca tinha visto nós. Quando o pregador foi ministrar, ele falou, antes de eu pregar a palavra, eu quero que essa jovem se levante, a minha esposa. Se coloque de pé, ela se colocou de pé. E ele falou assim diz o Senhor para ti, faz as tuas malas e vai para aquela terra que Deus está te mandando. Porque isso é promessa de Deus. E a minha esposa ficou meio assim, ele falou, e ainda diz o Senhor, que tu disseste para o seu marido, eu estou com medo, mas Deus está tirando esse medo hoje da tua vida. Eita, eu estou sentindo a presença do Deus Todo-Poderoso, porque quando Deus está no negócio, meu irmão, é Ele que capacita, Ele que abre porta, Ele que sustenta, Ele que guarda, Ele que protege, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é grande, é só deixar Deus tomar frente, irmão, que Ele abre portas. E assim nós fizemos, falamos, então vamos comprar a passagem, vamos ir, mas antes disso vem as tentações. Eu estava trabalhando numa empresa, onde era a empresa dos coronéis da Polícia Militar de São Paulo, eu até mesmo já estava pensando em seguir carreira na Polícia Militar, falei, já está perto, né? E a minha esposa já conseguiu uma vaga na melhor escola de enfermagem de São Paulo. Para conseguir vaga naquela escola era difícil, era uma fila de espera muito grande. Minha esposa deu o nome dela lá e no primeiro ano chamaram ela para fazer o curso. E no meu caso, o meu patrão chegou para mim e falou assim, olha, nós temos uma promoção para você aqui na empresa. Você vai subir de cargo, você de porteiro
você vai ser supervisor geral, tu vai ganhar um salário de 5 mil reais, a empresa vai dar um carro para você e você vai trabalhar a hora que você quiser. Irmão, pense numa tentação que foi. A minha esposa com curso de enfermagem e eu para receber uma promoção que eu estava esperando há tempo. Mas é nessa hora que Deus olhou para nós e falou, ó, não, eu tenho algo com vocês lá no Pernambuco. Irmãos, aprenda uma coisa. Quando você está aonde Deus quer, vai ter milagre de Deus na sua vida. Quando você fica na posição aonde Deus te colocou, ainda que sopre vento, ainda que venha tempestade, dificuldade, aflições, mas quem te colocou ali, que é o Deus Todo-Poderoso, garante a vitória na sua vida. Tem alguém que está nos ouvindo e você está sofrendo porque você está onde Deus não quer. Você está onde Deus falou para você, sai. Já não tem mais tempo, já não tem mais nada aí. E muitas das vezes até perto da parentela. Porque o mais doído para nós não é vir para uma terra que você não conhece ninguém. É para você ficar longe da família. Porque se a gente fosse para outra cidade de São Paulo e para visitar a família você pegasse um ônibus, viajasse 5 horas, era benção. Mas Deus nos colocou bem longe, que para a gente ir para a família tem que pegar avião. Então, pensa, 1 ano de casado, a gente era novo e a gente recebeu esse chamado para fazer essa obra. Até então fomos, compramos a passagem de avião, a igreja nos enviou, mas quando a gente chega aqui, irmão, a gente vê que o negócio é diferente. Chegamos no aeroporto de Recife e descemos, né? Falar assim, ó, tem um carro esperando vocês para levar vocês para a cidade. E nós pensou o quê? Nós vamos entrar no carro e 15 minutos a gente chega em Cupira. E nós todos felizes, eu e minha esposa, entramos dentro do carro, todo alegre, e dá-lhe estrada, passa tudo, e chega mato, e estava naquele tempo de seca, a gente viu animal morto na pista, a gente viu os gado padecendo, e dá-lhe estrada, passa 1 hora de carro, passa 2 horas de carro, irmãos, nós começamos a chorar. Nós dentro do carro falamos, não, a gente está sendo doido. A vontade que deu era de falar para voltar e a gente voltar para São Paulo. Aí quando nós chegamos aqui, na cidade de Cupira, aí dormimos na casa da nossa irmã Madalena. Aí no outro dia falou, vamos lá ver onde que vai ser a igreja? A gente já imaginou, né? A igreja vai ser num lugar movimentado, no centro. Aí quando leva a gente para ver onde que era a igreja, um lugar afastado do movimento, né? Lá no final da Coab, do lado de uma boca de fumo, naquele tempo de matância. E eu falei, Jesus, o que nós veio fazer aqui? As ruas tudo de terra, uma escuridão, uma casa ali, outra casa lá. A gente começou a chorar, irmão. Foi 3 meses chorando. Tudo diferente. A gente ficou aflito. Aí falou, não, vamos sair para evangelizar, vamos ver, né, ganhar alma para Jesus. E cada casa que a gente batia ali perto, já era todo mundo crente. Glória a Deus por isso. Aí a gente falou, mas Jesus, já tem todo mundo crente, estão na igreja, e nós vamos fazer o que aqui, irmão? Aí começamos os cultos, irmão. Fizemos os cultos. Aí quando foi os primeiros cultos, a gente dava 7 horas, a hora do culto começar, e ninguém na igreja. Dava 7h30, ninguém na igreja. Aí eu falava para minha esposa, fica na porta que nós vamos orar. Eu oro 10 minutos, a gente fecha a igreja e volta para casa. E quando a gente começava a orar, sentia aquela presença de Deus. Aí a minha esposa vinha lá, me futucava no altar, falava, vai, começa o culto. Eu falei, como começar o culto se não tem ninguém? Mas quando eu olhava para trás, já tinha vidas ali para ouvir a palavra de Deus, irmão. E uma das dificuldades que nós passamos aqui, irmão, é a insegurança do povo. Por quê? Muitos pastores vieram de São Paulo e brincaram com a fé do povo. Machucaram muito o povo aqui do Pernambuco. Vieram muitos pastores em busca de dinheiro, né, arrancando a lã das ovelhas. Então olharam para mim, para minha esposa e falaram o quê? São mais um. Vieram aqui a passeio. Então tinha essa insegurança do povo. O povo pensava que a gente ia ficar 1 ano aqui, ou meses, e sair, como muitos pastores que infelizmente vieram para cá, e quando o povo pegou uma confiança, abandonaram a igreja, né? Abandonaram. Isso não é pastor. Pastor que abandona a ovelha não é pastor, irmão.
A Bíblia diz que o verdadeiro pastor ele tem que dar a sua vida pelas suas ovelhas. E foi passando o tempo, irmão. Muitos não deram nada para nós. A gente passamos por dificuldade, por lutas. Mas o Senhor esteve conosco e nós estávamos com Deus. Uma das maiores coisas que nós aprendemos aqui em Cupira, que aumentou a nossa fé, foi se a gente tiver compromisso com Deus, Deus vai ter compromisso conosco. E eu vou dizer para você, o nosso pensamento era ficar um ano aqui e ir embora para São Paulo. Mas Deus foi dando a benção. Que benção é essa, pastor? O amor que foi gerando dentro da nossa alma pelas vidas. As pessoas chegando até nós pedindo oração, a gente indo visitar, vendo Deus fazer milagre, coisas extraordinárias, a gente pregando a palavra. E o que impulsionou mais a obra de Deus foi uma promessa que há 10 anos atrás Deus tinha me feito em São Paulo. Deus falou que ia me trazer para uma terra onde Ele iria me dar um programa de rádio e através daquele programa Deus iria expandir o ministério. E essa promessa se cumpriu. A gente foi fazer uma vinheta para o aniversário da igreja, chegando no estúdio da Cupira FM, eu olhei para aquele microfone, como está aqui na rádio, né? Olhei para aquele estúdio de rádio, meu coração começou a queimar, irmão. Nunca tinha feito rádio na minha vida, nunca tinha entrado num estúdio de rádio, e algo dizendo, eu tenho uma benção aqui, tenho uma benção aqui. Aí o diretor da rádio, que no caso era o Ricardo Beck, olhou para mim, e ali ele foi usado por Deus. Ele falou, pastor, faça um programa de rádio aqui. Eu falei, não, meu irmão, não sei mexer com isso, não, faça. Vai ter um horário das 11 a meio-dia, faça. E naquilo eu falei, eu vou fazer, vamos fazer. Começamos a fazer o programa de rádio, o programa Crer no Senhor Jesus Cristo será salvo em tua casa. Passando uma semana, eu parei assim, eu cheguei em casa, meio desanimado, olhei para minha esposa e falei assim, quer saber? Eu vou só fazer esse mês programa de rádio, eu vou parar com isso. Eu acho que eu estou sendo um doido, ninguém está me ouvindo, eu estou perdendo tempo ali, não tenho voz de locutor, tenho a voz de um bode rouco. E para que isso? Porque nós que faz rádio, quando nós escutamos a nossa voz, a gente fala que a nossa voz é feia, né? A gente tem vergonha, né, da nossa voz. Por isso que eu estou aqui, pastor, esse lado de cá. Ele aparece, Modéstia, né? pastor. A gente sempre fala assim, né? Quem é que vai ouvir a nossa voz? Aí, irmão, no dia que eu falei isso, era um dia que tinha culto. Eu falei, eu vou encerrar, não vou fazer rádio, não. Aí, quando a gente foi pro culto, irmão, a igreja estava fechada e tinha um monte de gente na porta. E eu falei, Jesus, o que é isso? Aí o pessoal perguntando, é o senhor que faz o programa da rádio, da Cupira FM? Sim, a gente ouve. O Fabrico todo nós ouve. É uma benção do céu. Irmãos, o programa da rádio parece que abriu as portas. Depois do programa da rádio, a gente viu coisa sobrenatural. Isso é muito gratificante, você andar, chegar no lugar onde ninguém te conhece e as pessoas olhar para você e ouvir a sua voz, porque muitas pessoas, através da voz, já pensam que nós é velho, barrigudo, careca, barrigudo até que vai, né? Agora, velho não, né? Velho ainda não chegamos nisso, não. E a gente viu Deus começar a operar, irmão. Nós começamos a ver que, através do programa da rádio, o Senhor foi cumprindo promessa. A gente passou por muitas dificuldades aqui. Sofremos uma tentativa de assalto, estavam dentro do carro, vieram assaltar o carro que nós estávamos com o pessoal de São Paulo. Foi quando o irmão que estava dirigindo foi e saiu. Aí o rapaz que foi fazer o assalto foi e atirou. Eu lembro que eu estava dentro do carro, eu olhei para trás e eu vi aquele vulto daquela bala. Irmãos, aquela bala era para pegar na cabeça, ou pegaria na cabeça da minha esposa, ou do motorista. Eu vi perfeitamente aquele clarão vir na nossa direção. Só lembro que eu fechei os olhos, levantei a mão perto da cabeça da minha esposa e falei, Jesus, dá o livramento. E quando eu falei isso, irmão, a bala bateu na lataria do carro e foi para a pista. Não pegou em ninguém. Aí o povo de São Paulo, o que fez? No outro dia, fizeram as malas e foram embora. E deixaram nós na cidade. Falou, vocês fiquem aí, vocês têm a igreja. E para a gente abrir a igreja? E para a gente fazer culto? O medo de ter alguma perseguição, alguma retaliação. Mas em tudo isso, Deus nos guardou, irmão. Em tudo isso, Deus nos guardou. E começamos a fazer a obra e Deus fez uma promessa. Daqui um ano, eu tiro vocês desse lugar e coloco vocês na avenida. Porque essa igreja tem que ser vista
e eu vou salvar muitos através desse ministério. E a gente, como é teimoso, quando Deus fala, irmão, a gente não pagava aluguel naquele salão. Aquele salão era cedido. E eu falava assim, mas como a gente vai sair de um lugar para pagar aluguel na avenida? Mas não tem condições. A gente não tinha condições. Pelas pessoas que dizimavam e ofertavam, não dava. Era uma loucura. Mas Deus falou, eu sou dono do ouro e da prata. Quando Deus fala que vai te colocar em um lugar, meu irmão, creia. Porque quem abre porta, quem faz escada, é Deus para você chegar. E, para resumir, a gente ficou e Deus falando, olha, o tempo aqui já acabou. Vai procurar um salão na avenida. E eu, teimoso, falei, não vou. Chegou um dia de domingo, Santa Ceia, e eu ministrando ceia, e teve um assalto na porta da igreja, na hora da Santa Ceia. O rapaz chegou lá e roubou a moto de uma pessoa que estava assistindo o culto. E aí começou aquele medo. O pessoal começou a ficar com medo, o povo já não queria ir mais para a igreja. Irmãos, toda tempestade tem um propósito. Toda provação, Deus está no negócio. Aí, através disso, a gente se viu obrigado a procurar um salão na avenida. Rodamos a avenida até que encontramos um salão que hoje nós estamos há 5 anos lá. Mas quando nós chegamos naquele salão, o aluguel era um preço muito alto. Nós não tínhamos condições de alugar, mas pela fé nós alugamos. Os 3 primeiros meses, eu e a minha esposa, a gente chorava. Chorava no altar da igreja para pagar o aluguel. Faltando uma semana para pagar o aluguel, não tinha nem sequer a metade do aluguel. Fora que a gente vive da obra. A gente largamos tudo em São Paulo para viver da obra. Tentamos trabalhar aqui, Deus não permitiu. A gente tentou fazer de tudo. Quando a gente conhecia algum membro da nossa igreja que tinha fabrico, eu chegava lá para trabalhar, trabalhava 2 dias, o dono do fabrico chegava para mim e falou, pastor, Deus me deu um sonho e mandou te mandar embora. Eu falei, varão, pastor, é melhor tu ir embora, senão Deus vai fechar essas portas. Aí eu era despedido. A minha esposa, a gente tentou fazer de tudo, irmão, mas Deus falou, vocês vão cuidar da minha obra. E a gente foi cuidando. Entramos nesse salão e para a glória de Deus, irmão, muitos diziam que a igreja ia fechar, que a gente foi louco, que a gente estava ali por soberba, porque eu não sei o que acontece, a gente sofre mais com o povo de dentro que o povo de fora. O povo, assim que a gente diz ímpio, o povo ainda que não tem aliança com Deus, quando a gente pede, nos ajuda, nos abraça. Agora tem muitos que infelizmente estão dentro da igreja, ouvem a palavra, pregam a palavra, mas são os primeiros a colocar as pedras. São os primeiros a jogar a palavra negativa. Não vai dar certo, ninguém está ouvindo, não vai ninguém, vai dever e vai não sei o quê. Mas nós continuamos crendo no Deus que fez a promessa. Continuamos acreditando no Deus que estava conosco. E para a glória de Deus, para a glória do nome santo do Senhor, foi passando o tempo, pagamos o aluguel todos os meses certinho, e chegou um momento que agora as nossas orações, que outrora a gente orava para pagar o aluguel, a gente começou a entrar em propósito de orar para Deus dar um salão maior, porque Deus foi mandando o povo, Deus foi abençoando. E para a glória do nome santo do Senhor, esses 2 meses que se passaram, Deus cumpriu mais uma promessa, que Deus iria usar alguém que iria chegar a abençoar a igreja com um terreno para construir a sede. Graças a Deus teve essa doação do terreno e agora nós estamos se preparando para construir a sede da igreja. Fora o que o Senhor nos deu um ministério lá em Cruzes, um abraço ao povo de Cruzes que está nos ouvindo. Também passamos muito vento em Cruzes, naquela estrada que é cheia de buraco. É difícil aqui falar um Pernambuco, uma estrada boa, né? Infelizmente, Pernambuco o povo de Pernambuco é um povo abençoador, um povo que abraça, um povo que ama. Olha, o que o povo de Pernambuco fez pelas minhas filhas, irmão. Eu não tenho palavra para agradecer. A prova do amor que o povo teve conosco foi quando a minha esposa engravidou. E a gente vive da obra, a gente pensa no quê? Nos filhos. E eu falei, e agora? Como que vai ser? Nós não temos condições de comprar enxoval, nós não temos condições de comprar sequer um berço. Mas Deus esteve conosco, irmão. E muitas pessoas chegaram e abençoaram. Para minhas filhas, até hoje, não falta nada. Porque o povo pernambucano, isso tem que ser dito.
é um povo que abençoa, irmão. É um povo que gosta de abençoar. E por isso Deus não deixa faltar nada. Pode ter crise no governo, pode ter tribulação, pode ter o que for, mas o Senhor sempre faz, irmão, dá crescimento na lavoura, faz sempre abrir uma porta para o povo pernambucano. Então a gente ama de coração esse povo do Pernambuco. E para a glória de Deus nós temos visto isso acontecer. As mãos de Deus operar, as mãos de Deus fazer grandes coisas. E assim como nós lemos um texto de Abraão, quando o Senhor chamou ele para sair da onde ele pensava que iria ficar, Deus sempre tem o melhor para mim, para você, meu irmão. Deus está muito mais adiantado do que eu e você. Basta apenas você ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz que Deus falou apenas com Abraão. Deus não falou com ninguém da família dele. E é isso que a gente leva por muitas das vezes as promessas de Deus como loucura. Porque Deus fala pessoalmente a nós. Deus, ele muitas das vezes não fala com a nossa família. E a nossa família que não ouve, pensa que nós estamos doidos. Pensa que as nossas escolhas, as nossas atitudes, está sendo de uma forma, aleluia, errônica. Mas não. Deus, quando ele fala e você ouve, irmão. Se Deus está com você, se ninguém está acreditando em você, mas se você está crendo que quem fez a promessa é Deus, vai dar certo, irmão. Eu estou pregando para pessoas que você sabe que no meio da tua família muitos não acreditam no teu chamado. Muitos olham para você e pensam que você não vai ser capaz de chegar aonde você quer. Mas eles estão enganados, porque você vai chegar aonde você quer, porque esse desejo que está no seu coração, esse propósito, esse sonho que está no seu coração, primeiramente nasceu do coração de Deus, irmão. Isso é projeto do Senhor, isso é obra de Deus na tua vida. Então não fique, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, triste, porque ninguém está acreditando, mas creia que o Senhor Deus é aquele que fez a promessa na tua vida. Vai fazer 6 anos que nós estamos aqui fazendo a obra aqui no Pernambuco, irmão. E eu vou dizer para você, até aqui tem o Senhor nos sustentado. Até aqui tem o Senhor nos abençoado, porque temos dado ouvido à voz do Senhor. Então, você que está nos ouvindo, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, você que está nos ouvindo, fique com isso ao seu coração. Você que é obreiro, você que talvez não tenha um cargo de obreiro, mas trabalhe em prol da obra. Porque muito espera ter o cargo para fazer. Mas Deus procura quem faça para depois Deus dar o cargo. É assim que acontece. E o que nós começamos a fazer a obra com amor. E Deus foi cuidando, foi nos abençoando. Então nós temos que entender isso. Quando você dedica, irmão, quem investe no reino de Deus, quem entrega a sua vida ao Senhor, quem faz para Deus, jamais vai ficar no prejuízo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, se você quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas se você perder a sua vida por causa de mim, você irá se salvar. E é assim que aconteceu. Foi difícil, irmão. Nós tomamos a decisão de vir aqui para o Pernambuco. A gente sofreu um pouquinho com as resenhas aqui, né? Porque vocês pernambucanos falam melhor do que nós. Vocês falam da forma correta. Em São Paulo a gente sai para comprar Cândida. Você vai nos mercados, vamos comprar Cândida, traz 1 litro de Cândida. Aqui eu fui procurar Cândida e não achei. Porque o certo é a água sanitária. Lá em São Paulo fala Cândida. Por quê? É uma marca. A Cândida era uma marca de água sanitária bem famosa em São Paulo. Então todo mundo chama de Cândida. É que nem a maisena também. Você vai procurar maisena aqui, até tem a marca maisena, mas as pessoas falam que é o correto, que é o quê? Amido de milho. Aqui o pessoal fala mais correto do que nós. Teve uma certa vez que eu tinha que ir lá na lotérica e eu não sabia onde era. E eu perguntei para uma pessoa onde que fica a lotérica. Falou, quando você vê um prédio perto da prefeitura, em frente a esse prédio é a lotérica. E eu fui atrás de prédio. E olhava, levantava a cabeça, cadê esse prédio? Cadê esse prédio? Pelo amor de Deus. Aí eu rodei tanto, irmão. Aí eu perguntei para o mototáxi. Eu falei, irmão, onde tem um
prédio aqui que eu quero ir na lotérica. Ele olhou para mim e falou, tu é de São Paulo, né? Eu falei, sim. Ele falou, não, prédio a gente fala aqui é quando é um primeiro andar, já é prédio. Eu falei, mas em São Paulo, prédio pra gente é quando tem muitos andares. Ele falou, não, pra nós é edifício. Aí foi resenha, irmão. Aí a gente foi aprendendo, foi errando, mas aprendendo, porque o pernambucano fala do jeito certo. Quando meus amigos mandaram mensagem para mim e começaram, amigo que a gente tem liberdade, né? E começaram meio que zombar, falou, eita, já ficou sabendo que tu tá na terra do nunca. Tu tá aí no Pernambuco, aí no meio dos índios, no meio não sei do que, não sei o que, tá passando fome. Eu falei, tô não, meu irmão. Eu até brinquei com ele, falei, ó, eu tô aqui com um copo de água potável. A gente toma água natural todo dia. Enquanto isso, vocês aí tomam água de torneira. Que é desse jeito, irmão. Não é desprezando o povo de São Paulo, a gente ama também o povo de São Paulo. Mas você que talvez é de São Paulo está assistindo pelo YouTube, venha ver, irmão, as riquezas, as maravilhas que tem aqui no Nordeste. Ainda de falar da comida natural, irmão. A comida aqui é natural. A gente, para comer um frango, o frango fica acho que 30 dias congelado até chegar à nossa mesa. A carne de boi, então, é com muito conservante, não tem o mesmo gosto que a de São Paulo. Aqui, irmão, é tudo natural, tudo bom. E nós temos que glorificar ao Senhor Jesus por Ele ter nos escolhido para fazer essa obra. Choramos muito, eu não vou falar mais de dificuldades aqui, porque talvez pode até desanimar quem está fazendo a obra. Porque tem pessoas que é assim, né? Você vai contar as dificuldades e chega até a desanimar. Mas o que eu venho aqui de Deus falar para você, meu irmão, que a tua vida está na mão do Deus Todo-Poderoso. Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe o que Ele está, aleluia, te direcionando na tua vida. E vale a pena fazer a obra de Deus. E também fazemos um trabalho de missão aqui. A gente leva roupa, lanche aos moradores de rua, de Caruaru, de Agrestina. E é um trabalho, irmão, que tem que ser fortalecido pela igreja, irmão. A igreja não pode parar com essas obras. Caridade, a Bíblia diz que é um dom de Deus. Até em Hebreus fala que aqueles que fazem a caridade, tem vezes que eles estão hospedando anjos na sua casa sem você saber. É isso que acontece. Muitas das vezes, você fazendo um bem para alguém, aquele bem, ele volta para você. Volta de uma forma, através de cura, de libertação, né? Através de salvação para a tua casa. Assim, eu e minha esposa, a gente tem aprendido aqui. Como nós estamos longe da nossa família, e a gente sabe que toda família tem tribulação, né? Toda família tem alguém que está nas drogas, alguém que está no vício do álcool, alguém que está com um casamento para separar, aquela luta. E nós sempre falamos para Deus, Deus, e a nossa família em São Paulo? Porque enquanto nós estávamos em São Paulo, a gente levava a nossa família para orar, para a igreja, dava uma assistência. E Deus sempre falou para nós, enquanto vocês cuidam da minha obra aqui, eu cuido da sua família lá. E assim tem se cumprido. Só tem chegado notícia de que está tendo salvação na nossa casa, que a nossa família está aceitando a Jesus. Então eu quero aqui, irmão, deixar esse testemunho para vocês, agradecer os irmãos que abriram essa porta para nós falarmos, né, testemunhar da obra do Senhor. Você quiser conhecer mais do nosso trabalho, você pode estar nos visitando no Instagram. É que eu estou aprendendo a mexer Instagram, e eu acho que como que vê aqui é o nosso Instagram, é isso aqui, né, Paulinho? Tudo junto aqui, né? É IEP Jesus Cristo, o Rei da Glória. Tudo junto. IEP Jesus Cristo, o Rei da Glória. Tá? Nos siga lá na página do Instagram. Tem o símbolo da igreja, que é uma Bíblia com um leão em cima, uma ovelha do lado, uma pomba e a seara atrás, o fogo do águia, negócio de fogo, de poder de Deus, de unção. Nos siga pelo Instagram. Você que quer meu Instagram particular é Tainara Gabriel, que é o meu Instagram. Tainara Gabriel, Tainara Tainara, Tainara Gabriel, tá bom? Você pode nos seguir lá, agradecer ao Senhor, mandar um abraço a todos que fazem parte do nosso ministério, tanto aqui de Cupira, como também lá de Cruzes, que Deus possa abençoar todo o povo de Pernambuco, de Cupira, que nos abraçou, nos amou, o povo de Cruzes, que estamos aí nessa comunhão, que vocês possam orar por nós, para a gente conseguir construir o terreno, construir a sede da igreja, em nome do Senhor Jesus. Mandando um abraço
para minha esposa, a missionária Tainara, a nossa irmã Silvana que está nos ouvindo, em nome de Jesus, nosso irmão Patrício com a sua esposa Neide, e mandando também os parabéns para a Juliana, filha do nosso irmão Patrício, que hoje está completando idade nova, que Deus abençoe, e também o Patrick Recepções, Clube Patrick Recepções, que está nos ajudando também nesta obra maravilhosa, que Deus abençoe a todos, Deus abençoe o nosso presbítero Luan, nosso irmão Paulinho, então que Deus possa abençoar. Eu posso fazer uma oração de um minuto? Pode sim. Você que crê, irmão, ore comigo neste momento. Nós somos servos de Deus, nós estamos aqui na presença do Todo-Poderoso, e eu creio que através dessa oração, Deus ele pode te curar, Deus ele pode libertar, Deus pode fazer grandes coisas. Você que está enfermo, liga o seu pensamento agora com Deus. Você que precisa de paz dentro do teu lado, da tua casa, eu quero orar. Oramos ao Senhor. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus. O teu nome foi glorificado, Senhor, aqui nesse programa. O teu nome tem sido exaltado através dessa programação, meu Pai. Que o Senhor tem fortalecido, tem usado os teus servos para estar fazendo essa obra. Papai querido, é o Senhor que faz grandes coisas acontecer. A tua palavra diz que o Senhor dá existência àquilo que não existe. Que o Senhor é o especialista em pegar aquilo que ninguém dá nada. E o Senhor faz grandes coisas. Eu quero pedir ao Senhor neste momento que o Senhor alcance a cada vida que está nos assistindo através do YouTube, aqueles que estão nos ouvindo através dessa emissora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, traga paz para esse lar, traga salvação, traga saúde para aqueles que estão enfermos, estão acamados. Entra, meu Pai, neste momento com cura, com libertação, que todas as correntes malignas sejam quebradas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Liberta, Pai, do vício, liberta, Senhor, das drogas, da prostituição. Espírito Santo, Deus, faça uma grande obra, Pai, sobre essa vida. Capacita os teus filhos, aquele que tem um chamado para a obra missionária, aquele que tem um chamado para ser um pregador, para ser um levita, para ser, Senhor, um adorador. Meu Pai, tira o medo, tira a incerteza, tira a timidez deste momento. O Senhor diz, abre a tua boca, porque eu a encherei de que eu a saia canto orava sópia. É o Deus Todo-Poderoso que te levantou, que te chamou, Ele te capacita. Receba a capacitação de Deus sobre a tua vida, que o Senhor venha fazer grandes coisas, aleluia, na tua vida, que nessa tarde você receba a bênção, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, e quem crê, diga amém, amém, Jesus. E aqui eu encerro a minha oportunidade, que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Cristo Jesus, um abraço para minha filha Mariana e a minha filha Rebeca, um beijo no coração dela, que Deus abençoe, fiquem todos com Cristo Jesus, amém, Jesus. Pastor Gabriel, eu só queria fazer um registro aqui de algo que o senhor falou que foi muito importante. Eu já estou encerrando aqui, viu, meu diretor? Com muita satisfação, eu confesso ao senhor, pastor, que eu perdi a liberdade de lhe empaiar ou de atrapalhar em algum momento o seu testemunho, viu? Eu também fui agraciado e não queria, sabe, perder por nada nenhuma das suas palavras. A Neve Silva, ela está falando aqui, boa tarde a todos. Marcelo Nascimento também está dizendo aqui que está na escuta, isso é muito importante. O Jonas Lima está dizendo amém, e ele diz ainda, muito bom o testemunho. A Nelma Maria está dizendo aqui, eita glória. A Neve Silva, novamente, ela está falando aqui, que esse pastor era meu vizinho aqui, perto da minha casa. Ele é uma bênção, um casal maravilhoso, o senhor e sua esposa. A Neve está falando, tá certo? O Marcelo Silva está dizendo aqui também, Deus abençoe grandemente e que testemunho tremendo. Então todos nós nos assistindo pelo canal do YouTube, Agreste Cristão, e a gente, pastor, se sente muito feliz quando a gente ouve um testemunho feito esse. Mas eu queria que o senhor respondesse somente uma coisa para a gente encerrar. Manda o rojão. O senhor falou da sua obra social que o senhor faz, que é de grande importância e que é muito pouco feito hoje, tá certo? Por esses guerreiros. E o senhor tem isso como prioridade no seu ministério e que está de parabéns. Mas o senhor faz isso em Agrestina e em Caruaru. Em Cupira, pastor, como o senhor vê o cenário de Cupira hoje para receber também dessa particularidade que o senhor faz, que é a obra social? Então, irmão Paulinho, a gente tem ainda projetos, né? A gente tem projetos que creio que veio de Deus
para nossas vidas. E seria até bom a prefeitura nos apoiar nisso, porque um dos maiores sonhos que a gente tem é ter um espaço acolhedor, onde você pode pegar os moradores de rua Sim. e dar um banho, né? Dar um banho, um corte de cabelo, uma alimentação por dia. E eu creio que nesse projeto que nós agora estamos para construir a igreja, já foi feito por arquiteto a parte de cima da igreja, a gente vamos atender esse povo. Pedimos para fazer um banheiro, uma sala especial, para que a gente venha atender esse povo, que essa é a verdadeira obra de Deus, né? De estar fazendo isso, porque tem muitas das vezes a gente quer ir, um exemplo, lá para a África, mas tem gente sofrendo do nosso lado, tem gente padecendo do nosso lado. E se nós não aprender a fazer com nossos irmãos que está perto, Deus não vai mandar a gente para lá, porque a gente fazia isso em São Paulo. Ia lá para o Brás, Parque Dom Pedro, né? A gente levava lancha aos moradores, cresceu o nosso coração. É só mais um minutinho. Eu comecei a fazer esse projeto quando o meu irmão, que já faleceu, ele entrou para as drogas. Ele entrou para as drogas, começou a usar cocaína, e assim, quando ele se drogava, ele ia comer comida do lixo. E eu falava, Senhor, o que eu posso fazer para ver o Senhor cuidando do meu irmão? E Deus falou, faça a minha obra. Então a gente começamos a cuidar dessas pessoas, até que eu vi Deus cuidando do meu irmão. Porque só sabe quem tem, irmão, um parente nas drogas. Verdade, só sabe quando é sofrido, irmão. Então, graças a Deus, nós estamos lutando, pedindo, né, a ajuda, a colaboração, a união das igrejas, como está aqui, né, o Ministério, a Assembleia de Deus Madureira, isso, né? Dos irmãos abrindo essas portas para todos os pastores falarem, e nós trabalhar em conjunto dessa forma, né? Nessa forma de restauração. Muitas das vezes tem pessoas que tem uma casa, glória a Deus por isso, mas você abre a geladeira, não tem nada, né? Você vai ver, não tem uma roupa, não tem uma veste. Então a igreja tem que trabalhar nessa visão para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém?